Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou retomar então aquela reflexão que a gente estava fazendo sobre a arte enquanto bem público. Eu lembro que no último vídeo que eu fiz em relação a isso, a gente estava falando justamente sobre a produção de excedente simbólico na arte dentro de um modo de produção capitalista. Então, o que seria esse excedente simbólico? Mas antes de retomar, eu quero pedir a todas, todos e todes que curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Se já se inscreveram no canal, chama as pessoas para se inscreverem no canal, as pessoas que vocês acham que vão gostar do nosso conteúdo, né? Ajudem aí a gente a divulgar o nosso trabalho, a fortalecer o nosso trabalho, a aumentar o número de pessoas inscritas, enfim, não custa nada curtir, compartilhar, comentar. Isso cria engajamento, faz o algoritmo gostar um pouquinho mais da gente, né? E não custa nada para ninguém, tá bom? E visitem o site da Editora Literação. Só lembrando que está aberto o chamamento para as pessoas interessadas em enviarem suas obras para o 21º número da revista Fluxos. A gente retomou então a revista Fluxos lá no site da Editora Literação, lá no espaço da revista Fluxos, em como participar, vocês vão ter lá todas as informações de como enviar as regras do chamamento, como enviar os textos para a gente. Tá bom? Mas, como eu estava dizendo, então, a gente vai retomar a reflexão sobre a arte enquanto bem público. Então, eu tinha falado sobre a questão da produção do excedente simbólico, né? Que no modo de produção capitalista, porque o modo de produção capitalista, de maneira geral, ele tem que produzir excedente, né? Para produzir lucro. E no caso da arte, no caso da indústria cultural, existe esse paradoxo. Esse excedente que é produzido, ele é produzido justamente no reforço da ideia de que se está consumindo uma coisa única. Então a indústria cultural captura a ideia de que cada obra de arte é uma obra única, e é verdade, né? Não existem duas obras de arte iguais, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre o que é melhor ou pior, enfim. É inerente, né? Cada obra de arte, cada resultado de um processo de criação artística é único. Então, se eu escrever um texto e mesmo eu, resolver escrever um novo texto sobre o mesmo assunto, né? Eu vou escrever um texto diferente, tá? Então, aquele texto que é resultado de um processo de criação artística, ele é único, né? Aquela obra que é resultado de um processo de criação artístico é único, né? Então, essa ideia de exclusividade da obra de arte foi capturada pela indústria cultural na produção do excedente simbólico. Então, você tem a ilusão de que você está tendo acesso a uma obra que é única, como deveria ser toda obra de arte, e a partir dessa ideia você produz o chamado excedente simbólico. Por quê? Porque o que a indústria cultural faz é começar a repetir uma fórmula. Então, tira o processo de criação artística, tira do processo de criação artística essa coisa individualizada do artista. Então, e quando eu falo individualizado do artista, eu não estou falando só do indivíduo, tá? Existem processos de criação artística que são coletivos, como, por exemplo, no teatro, no cinema, né? Porém, historicamente, dentro da nossa cultura, e a indústria cultural vai reforçar isso, existem funções-chave, né, que acabam assumindo a autoria de um processo que é coletivo. Então, um espetáculo de um filme, por exemplo, vamos começar pelo filme. Um filme, por exemplo, ele é um processo de criação coletiva, mas existe um diretor que assina a criação artística. Então, aquele filme é uma criação artística do diretor. Ele assume o ônus e o bônus de assinar essa criação artística, mas é uma criação artística coletiva, que também é um outro paradoxo, enfim. Mas, e no teatro a mesma coisa. Mas mesmo nesses processos de criação coletiva, então, existe uma individualização, né, do, do, de quem carrega
o, a essência simbólica, a essência artística daquele processo, né? E aí você tem acesso àquela obra e pensa então estar tendo acesso a uma obra única, né? Então essa coisa da exclusividade, que é o excedente simbólico que a indústria cultural coloca, e não só na arte, né? Então essa coisa de ter um carro que teve uma fabricação limitada, enfim, né? Ter uma edição limitada de um produto, né? Ou seja, a ideia de exclusividade é uma ideia cara ao consumo capitalista, ao consumo que é vendido pelo sistema de produção capitalista. Isso na arte, então, aproveita-se de uma coisa que é lógica e que é inerente do processo de criação artística, que é uma obra de arte nunca vai ser igual a outra, então já existe na sua essência essa questão da exclusividade na obra de arte, mas isso não traz nenhum juízo de valor econômico no processo de criação artística, isso é inerente, é como cada pessoa é uma pessoa. Então, a minha exclusividade enquanto ser é a mesma exclusividade enquanto ser da obra de arte, né? De cada obra de arte. Só que o que a indústria cultural faz com isso? Ela captura isso para vender isso como excedente simbólico. Então, esse excedente simbólico está na, na, na raiz do processo de criação artística dentro do sistema capitalista. Por quê? Porque aí o que você faz? Você pega o artista, né? A indústria cultural coopta o artista, vários artistas, cria uma fórmula, um modelo e faz todos os artistas se adaptarem a esse modelo. Então, e aí vende a ideia de que se está consumindo uma coisa exclusiva. Então eu estou consumindo a música da dupla sertaneja tal. E o outro vai consumir a música da dupla sertaneja tal, diferente da primeira. Então, essas duas pessoas têm a ilusão de que estão consumindo música diferente. Eu estou usando o verbo consumir porque é isso que acontece na indústria cultural. Tá? Então, elas estão tendo a ilusão de que elas estão consumindo música diferente. Mas elas estão consumindo música dentro de uma fórmula que, que, que repete padrões estéticos e que não importa muito quem é que está fazendo, se é a dupla A ou a dupla B, né? Porque a fórmula é a mesma. E vende a ilusão, então, de que se está consumindo algo que é exclusivo, que que tem esse excedente simbólico, né? Mas na verdade se está consumindo uma coisa igual a outra, né? Existem dois textos que eu até trouxe um trechinho dele, alguns trechinhos deles para ler para vocês, que eu acho que são importantes para ilustrar bem tudo isso que eu estou dizendo. Então, o primeiro que eu vou ler são dois trechos. São dois trechos desse livrinho muito pequeno. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Desse livrinho muito pequeno, chamado Os Três Usos da Faca, sobre a natureza e a finalidade do drama. É um livro é um livro de ensaios escrito pelo dramaturgo e roteirista David Mamet, um dramaturgo e roteirista estadunidense. E ele é um livro curto que tem 3 capítulos só. E no segundo capítulo, que ele chama de Problemas do Segundo Ato, né, ele vai falar um pouquinho sobre essa questão da produção de mesma coisa. Então eu vou ler 3 trechinhos rápidos desse capítulo para vocês, tá? Uh, vamos lá. Ó, a arte, o meio orgânico de arbitragem entre o consciente e o inconsciente, foi colocada a serviço do próprio mecanismo de compulsão. A arte, já não mais domínio do artista,
tornou-se um instrumento do empresário, ou seja, um instrumento da mente consciente. A mente consciente pergunta: para que serve a arte? E responde: serve para agradar as pessoas. Mas a mente consciente não pode ter prazer agradando as pessoas por meio da arte, pois a mente consciente não pode criar arte. De modo que a mente consciente se alia à arte e tem prazer ganhando dinheiro. É a favor notar que a frase altruísta, vou ajudar as pessoas, vou levar a arte a elas, e a frase venal, se eu der o que elas querem, vou ficar rico, utilizam-se da mesma necessidade humana de arte de forma igualmente capciosa. Ambas são exploradoras. Em nenhum dos dois casos, a necessidade está sendo preenchida. Em ambos os casos, o indivíduo deriva sua satisfação de sua participação no mecanismo. E aí, mais à frente, ele vai dizer assim: uma televisão com 700 canais de escolha não significa liberdade, e sim coerção. A máquina que criamos exige ser assistida, fica balindo para nós. Não há nada que eu não vá fazer para atrair a atenção de vocês. Cadê? Cadê? Uma visita relâmpago de 1 hora ao Louvre não é uma experiência de arte, mal podendo se qualificar como apreciação de arte, aquele absurdo acadêmico da minha juventude. Considere-se então um museu com milhões de experiências que não são obras-primas, e sim anúncios. É isso que encontramos nos 700 canais de vídeo. Então, o David Mamet aqui está falando exatamente isso, né? Quer dizer, você tem 700 canais de escolha, entre aspas, e ele coloca no livro entre aspas, e que na verdade você não está tendo escolha nenhuma, né? Você está vendo 700 versões diferentes da mesma coisa, justamente para que você tenha a ilusão de que você está consumindo algo que é diferente do outro algo, né? Mas na verdade você está consumindo a mesma coisa, que são anúncios, né? Então aqui ele chama a atenção para duas coisas muito importantes, né? Primeiro, essa coisa da reificação da obra de arte, quer dizer, a obra de arte deixa de ter essa exclusividade e essa exclusividade se torna superficial, aparente. É o anúncio, né? É o anúncio da exclusividade que não se realiza, porque você está consumindo uma coisa que é igual a qualquer outra coisa que as outras pessoas estão consumindo. Isso é muito fácil de ver, gente, numa pesquisa empírica. Se você vai num desses, né, num desses streamings, vai na Netflix, na Prime Video, enfim, qualquer um desses streamings, e veja o catálogo deles, né? Principalmente do que está sendo produzido agora. É muito da mesma coisa. Né? É muito da mesma coisa. Mesma temática, mesma fórmula. Enfim. E aí, eu vou recorrer a um outro texto também, né? Que já é mais conhecido, né? Aqui. Que é o capítulo sobre a indústria cultural do livro A Dialética do Esclarecimento, do Adorno e do Horkheimer, né? E aí lá na página 102 eles vão dizer o seguinte, o Adorno e o Horkheimer vão dizer o seguinte: fornecimento ao público de uma hierarquia de qualidades serve apenas para uma quantificação ainda mais completa. Cada qual deve se comportar como que espontaneamente em conformidade com o seu nível, previamente caracterizado por certos sinais, e escolher a categoria dos produtos de massa fabricada para seu tipo. Reduzidos a um simples material estatístico, os consumidores são distribuídos nos mapas dos institutos de pesquisa, que não se distinguem mais dos de propaganda, em grupos de rendimento assinalados por zonas vermelhas, verdes e azuis. O esquematismo do procedimento mostra-se no fato de que os produtos mecanicamente diferenciados acabam por se revelar sempre como a mesma coisa. A diferença entre a série Chrysler e a série General Motors é no fundo uma distinção ilusória, como já sabe toda criança interessada em modelos de automóveis. As vantagens e desvantagens que os conhecedores discutem servem apenas para perpetuar a ilusão da concorrência e da possibilidade de escolha. O mesmo se passa com as produções da Warner Brothers e da Metro-Goldwyn-Mayer. Até mesmo as diferenças entre os modelos mais caros e mais baratos da mesma firma se reduzem cada vez mais.
nos automóveis, elas, ah, elas se reduzem ao número de cilindros, capacidade, novidade dos aparelhos que possui. Nos filmes, ao número de estrelas, à exuberância da técnica, do trabalho de equipamento, ao emprego de fórmulas psicológicas mais recentes. O critério unitário de valor consiste na dosagem de produção ostensiva, do investimento ostensivo. Os valores orçamentários da indústria cultural nada têm a ver com os valores objetivos, com os sentidos dos produtos. Os próprios meios técnicos tendem cada vez mais a se uniformizar. Então vejam que o Adorno e o Horkheimer estão falando praticamente a mesma coisa que o David Mamet, né? Na verdade, eles estão refletindo sobre a mesma perspectiva de que a indústria cultural então promove a produção da mesma coisa. Mas o Adorno e o Horkheimer vão dar um passo além e vão dizer o seguinte: além de produção da mesma coisa, os produtos eles são elaborados a partir de categorias econômicas. A arte a ser consumida, por exemplo, pela classe média, a arte a ser consumida pela classe baixa, a arte a ser consumida pela classe alta. E isso acontece muito na indústria cultural e na produção artística de hoje em dia. Né? Por quê? Porque existe aquela coisa, aquela ideia de que determinado público não vai conseguir acessar os signos e os símbolos de determinada obra de arte. Isso é vendido como um discurso, inclusive dentro da academia, viu, gente? Infelizmente, né? E dentro da educação, eu lembro quantas e quantas vezes eu fui criticado, fui professor de escola pública, né? Professor de arte de escola pública por muitos anos, e o quanto eu era criticado por levar para as pessoas discentes, né, as alunas e os alunos jovens, enfim, de escolas periféricas, não importa, né, de escolas públicas, levar a fazê-los ter acesso a obras consideradas canônicas, né, do alto cânone, como Shakespeare, como Clarice Lispector, enfim, como Van Gogh, né, como, né, e as pessoas dizerem, não, como Beethoven, enfim, e as pessoas dizerem, não, mas eles não vão entender nada. E eu dizia, não, eles vão entender, eles entendem. Eles entendem. De alguma forma eles conseguem capturar isso. O que eles precisam é ter oportunidade. Ah, eles nem vão gostar disso. Vão sim. Né? Eles não gostam porque eles não têm a oportunidade de acessar. Então essa ideia, quer dizer, além da indústria cultural trabalhar com a ideia de produzir coisas iguais, ela trabalha com a ideia, quer dizer, além da ideia da reificação da obra de arte, né, de transformação da obra de arte em mercadoria de consumo, e para isso você produz muitas obras com o mesmo capital simbólico, né, e aí é o tal do excedente simbólico que eu já falei. Então, do mesmo jeito que você tem que produzir muita coisa igual, com essa aparência de exclusividade e de ser única, né? E de diferença, e de ser diferente, você faz isso em diversas camadas. Você faz isso para uma classe alta, você faz isso para uma classe média, você faz isso para uma classe baixa, colocando aí a ideia de um repertório simbólico que cada classe tem. E com isso você mantém, além de manter a obra de arte dentro de um processo de reificação, você mantém isso como, inclusive, um instrumento de luta de classe, né? De impedimento da luta de classe, não da luta de classe, mas de impedimento da luta de classe. Por quê? Porque você cria as obras que são exclusivas para cada classe e você faz com que as pessoas possam acessar as obras destinadas a outra classe, mas já plantando nelas a ideia de que elas não vão conseguir entender aquilo. Então ela nem quer. Né? No final das contas, ela nem vai querer. Para que eu vou acessar aquilo se eu não vou entender aquilo? Né? Então vende-se uma ideia de que existem obras inacessíveis para justamente a pessoa possa ter a ilusão de que ela um dia
vai conseguir acessar aquilo. É o base, né? A gente tem aí na indústria cultural, na produção artística, a base do pensamento capitalista. E aí, tanto David Mamet quanto o Adorno Horkheimer, eles apontam uma coisa que é muito importante, e é isso que eu vou deixar para o nosso próximo vídeo como elemento de reflexão. A arte deixou de ser feita pelo artista. Quem comanda o processo de produção artística na indústria cultural, no modo de produção capitalista, não é mais o artista. O artista é um dos elementos de uma engrenagem maior, comandada pelo capital, que produz, né? Que acaba se responsabilizando e assumindo os processos de criação artística. Então isso é muito importante, é muito sério, e a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, então, que é a substituição do artista por um esquema, e aí o David Mamet e o Adorno e o Horkheimer falam disso, por um esquema de produção dentro da indústria cultural e dentro dos processos de criação artística. Tá bom? É isso, gente. Então fica essa questão para o nosso próximo vídeo, tá? Mais uma vez eu peço a todas, todos e todes que curtam o vídeo, comentem, compartilhem, não custa nada, se inscreve no canal, divulguem o nosso trabalho aí para as pessoas, visitem o site da Editora Literação, vejam tudo que a gente tem lá, o nosso catálogo de livros, os nossos serviços, a revista Fluxos, os nossos eventos. Vai ter novidade logo, logo, tá bom? Enfim, e a gente vai se encontrando aqui nesses espaços de reflexão que a gente tenta fazer com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito, para fazer uma reflexão sobre algo que é muito importante, muito caro a nós, que é a arte e a cultura. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.